Ei, minha gente, eu sei que as férias são momentos aí de diversão e ainda mais agora no final de ano, né? Tem muita gente que vai pegar a estrada, vai passear com a família, enfim, é muito divertido, né? Mas quem tem pet sempre se preocupa com esse tempo no trajeto, não é verdade? Por isso, Carlos Daniel vai trazer agora orientações sobre como pode garantir o conforto e a segurança do seu pet. Bora conferir, Joana? Vamos embora. Olha só. Exatamente isso, Fábio. Uma ótima tarde para você e para todos que acompanham o nosso Correio da Tarde. Férias também são momentos de cuidado. Muitas famílias aproveitam essa reta final do ano e até o início do próximo para organizar aquela viagem. E aí quem tem o bichinho de estimação precisa decidir, levá-lo junto, né, organizar todo aquele roteiro ou deixar o animalzinho com alguém de confiança. Bom, para quem decide pegar a estrada ou até mesmo fazer uma viagem de avião, são necessários muitos cuidados para garantir a segurança, o bem-estar e também, claro, o conforto do seu animalzinho. Por isso que nós viemos conversar com quem entende do assunto, a médica veterinária Rebeca Nogueira. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda ao nosso Correio da Tarde. Quais os cuidados devem fazer parte desse roteiro inteiro de viagem? É preciso muita organização, né? Sim, boa tarde, obrigada pelo convite. Então, é preciso organização, tanto no dia como antes, né? A gente precisa, principalmente pets e gatos, que não gostam que mude a rotina, né? Então, a gente tem que organizar para ver se vai ser de avião ou vai ser de carro. Alguns dias antes já começa a organizar a rotina, como não vai ser. Se for carro, tem que organizar a rota para parar no meio do caminho. O pet ele precisa parar para fazer xixi, para comer. Dependendo do pet, geralmente o tutor ele já conhece como é seu pet, se vai nausear, se não vai, o temperamento, porque tem alguns pets que eles são muito estressados. Então, antes, uns 15 dias antes, já é bom entrar com floral para ajudar, né? Se for avião, eles pedem que você faça um atestado 15 dias antes. Então, assim, não adianta chegar no aeroporto sem um atestado médico. Se for mais do que 15 dias, eles não passam. Tem que ter a vacina antecipada. Então, assim, tem que ver lá nas normas da companhia, porque dependendo do qual pet for, se for em cima, tem que ter a caixa de transporte com as medidas do próprio avião. Então, assim, tem algumas burocracias que tem que procurar antes. Doutora, com relação ainda nessa parte de quem vai pegar a estrada ali de carro, e aí com relação à hidratação, de quanto em quanto tempo é indicado parar um pouquinho, oferecer um pouquinho d'água ao bichinho? Eu indico a cada 2, 3 horas, né? Se o carro tiver ar-condicionado, o ideal, né? Porque não vai deixar com a temperatura tão grande, lembrando que a temperatura deles é um pouco maiorzinha do que a nossa. Mas se não for ar-condicionado, parar até antes, né? Mas para cada 2, 3 horas para ele fazer xixi, para ele andar com as patinhas. Lembrando que, né? Se for de carro, ou tem que estar na caixinha de transporte, ou tem que estar com cinto. Não pode levar pet solto, né? Tipo a gente, quando vai viajar, tem que ter o cinto de segurança e a caixinha de transporte também. E com relação à alimentação, doutora, pode seguir alimentando o bichinho de estimação, por exemplo, vou viajar amanhã, sexta-feira. Hoje eu posso dar ração, normalmente, aquela alimentação, seguir como se fosse uma viagem normal? Sim, pode, continua normal. Agora sim, se você sabe que o animal ele enjoa, né? Pronto, tem muito exemplo que quando vem para a clínica para atendimento, ele já enjoa no carro. Então aí você vai fazer o quê? 2 horas antes você tira a alimentação desse paciente e aí você tem que entrar com um antiemético. Que parece o Dramin, mas a gente tem na fórmula veterinária. Então, procura um médico de confiança que ele prescreve. E aí geralmente eu indico para os meus pacientes 2 horas antes. Que aí ele vai tirar aquela parte da náusea, né? E vai dar uma sonolênciazinha. E aí eu indico de 2 horas antes não alimentar. Tá? Doutora, e é normal, por exemplo, o bichinho quando chega no destino, uma outra cidade, termina uma viagem, ele se sentir mais cansadinho, mais recluso? É normal esse comportamento? Pela viagem, assim, dependendo do quanto for a viagem, né? Se for tipo uma viagem muito longa, 5, 7 horas, a gente cansa, eles também vão cansar. Gato, ele vai olhar todo o ambiente. Gato, ele odeia que muda a rotina dele. Então, assim, gato, ele prefere ficar em casa. Então, o gato, ele vai chegar, ele vai ficar todo, né, estressado, vai ficar se escondendo, tende a fazer xixi em outros cantos, né? O cachorro, ele vai... Tem cachorros que, quando estão muito ansiosos, né? Lembrando que algumas raças específicas, né? O dog, American Bully, que são aqueles bracocefálicos, tem que ter ainda mais cuidado na viagem, né? Porque o estresse, a ansiedade pode fazer com que eles tenham parada cardiorrespiratória. Eu já tive casos de pacientes que os tutores estavam parados aqui na BR, porque estava congestionado e o cachorro parou, né? Veio correndo. Então, ainda tem que ter mais cuidado. E quando chegar no local,
solta ele um pouquinho, deixa ele conhecer o ambiente, né? Tenha paciência, né? Um ambiente novo, uma rotina nova, um local com muitos cheiros. É normal ele se adaptar, né? Demorar um pouquinho para se adaptar. E sempre manter com floral. Os meus pacientes, geralmente, eu sempre prescrevo floral. Doutora Rebeca, muito obrigado pela participação e as dicas aqui no nosso Correio da Tarde. Fica então um alerta, com cuidados simples, mas importantes, dá para manter o roteiro de viagem como esperado e sem haver nenhum desconforto, porque aí estraga a viagem, vira um transtorno danado, né, Fábio? Eu volto contigo no estúdio. Pois é, Carlos, Daniel, todo cuidado é muito pouco, os pets são muito sensíveis, né? E eu faço questão de ter, porque é um carinho muito grande. Muito obrigado à doutora também, são informações pertinentes para quem quer curtir. E só uma vírgulazinha aí, viu? Não soltem fogos com barulho não, gente. Isso incomoda profundamente os pets e teve pet até que morreu, então todo cuidado é pouco quando o assunto é cuidado com os nossos pets.